de Carvalho, quando se falava em iluminismo, os próprios livros da época, Joaquim Silva, Borges Ermida, limitavam o movimento iluminista geralmente ao contrato social que Rousseau escreveu, o espírito das leis de Montesquieu, e compreensivelmente para a pedagogia e para a forma de trabalho da época, que a questão começasse, terminasse realmente incitando meia dúzia de pensadores do século XVIII e generalizando como movimento iluminista. Hoje, evidentemente, nós, não apenas na história, mas até mesmo nas ciências sociais, nas ciências humanas, e mesmo nas relações interdisciplinares, história, filosofia, física, por exemplo, vai falar em Newton, vai falar em física. Hoje se tem a convicção de que efetivamente o movimento iluminista é um corte na trajetória da história moderna e contemporânea. Não à toa eu falei no programa passado a divisão da história em períodos, né? E a história contemporânea começaria justamente com a Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha, enfim. Mas essencialmente, o que nós devemos considerar é o movimento iluminista num quadro maior, mais denso, mais compacto, que é o quadro, evidentemente, do pensamento histórico moderno, do pensamento filosófico moderno. E isto, evidentemente, nos remete a um estudo que combina história, filosofia e epistemologia, teoria do conhecimento, para compreendermos o que está se passando, o que é que se passava, não apenas na França, mas na Inglaterra também, do começo do século XVIII, e que, inegavelmente, o fruto mais maduro que será colhido depois será a própria Revolução Francesa. Eu diria, por exemplo, que esta densidade do pensamento moderno, que eu começo a vislumbrar no discurso do método de Descartes, de 1677, no ensaio sobre o entendimento humano de Locke, de 1690, que é um dos pais do iluminismo, e um nome ainda hoje pouco lembrado, pouco referido, pouco tratado, no que diz respeito à ideia de história e de uma filosofia da história, que foi Jean-Baptiste Vico, que publicou e escreveu A Ciência Nova em 1725. O pensamento cartesiano era, evidentemente, um pensamento que matematizava a realidade, que matematizava, no sentido do cientificismo, a história, diferentemente do que viria com Locke em 1690, no ensaio sobre o entendimento humano, e que viria com Vico, A Ciência Nova, em 1725, quando efetivamente nós começamos a perceber o nascimento do corpo de uma nova história, marcada pelo racionalismo liberal das luzes. Nós sabemos que, metaforicamente, nós dizemos o século das luzes, em oposição à escuridão e às sombras do período medieval, do período anterior
ao desenvolvimento da filosofia e do pensamento racional moderno. Ora, este corpo de ideias será tanto político como filosófico como histórico. Eu diria, por exemplo, se eu tivesse que olhar de imediato a questão do ponto de vista de uma nova leitura da história, uma leitura da história não cartesiana, uma leitura da história não matematizada, eu poderia citar, e posso citar, o século de Luís XIV, de Voltaire, o mesmo autor de Cândido ou Sobre o Otimismo. A leitura de Voltaire já é uma leitura iluminada, entre aspas, pelas luzes da razão iluminista, e assim vai ser pautado e vai ser observado de uma maneira geral nos filósofos que trabalharam com a história, a política e a filosofia. Da mesma maneira que eu citei a Ciência Nova de Vigo, 1725, eu poderia citar também, para o final do século XVIII, a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita de Immanuel Kant, que é já a combinação da filosofia propriamente dita com uma ideia de história, do racionalismo kantiano com a ideia da história, conforme a gente vai encontrando de forma mais ou menos definida, mais ou menos ordenada, no modelo, no bloco dos saberes que o iluminismo vem a se revelar. Nesse sentido, eu poderia falar de uma filosofia da história no iluminismo, quer com a Ciência Nova de Vigo. Por que a ciência nova? Porque é uma nova ciência. Esta nova ciência é a história, é um pensador que está trabalhando com o passado, com as ideias, com as sociedades, com as culturas, com as mentalidades, totalmente diferente, portanto, da matematização do mundo, do discurso do método. Mas poderia também falar de uma filosofia da história em Montesquieu, por exemplo, quando ele vai trabalhar com as causas da grandeza e decadência dos romanos. Ou posso falar de uma estrutura política de pensamento atrelada à história no próprio Montesquieu, quando escreve, por exemplo, as cartas persas, para mostrar justamente a distinção, a revelar a distinção entre o que era a iluminação da razão iluminista e o que aqui era ainda o hermetismo de uma cultura ou de culturas que não eram suscetíveis, portanto, à luz da razão. E é este mesmo Montesquieu, nós não podemos perder de vista, o autor do Espírito das Leis. O Espírito das Leis que eu me arvoraria em dizer que representaria o fundamento ou a base da constituição estrutural do Estado moderno, quando Montesquieu divide os poderes em executivo, legislativo e judiciário. É este ordenamento moderno que nós encontramos ainda nos dias de hoje. Mas o iluminismo está preocupado efetivamente com o progresso. Quando estes homens se voltam para a história, eles se voltam também
para trabalhar com o passado e verificar o que seria ou não seria o progresso. E isso nós encontramos na obra do Condorcet, esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Vejam bem, quadro histórico dos progressos do espírito humano. Já fica evidente, do ponto de vista das luzes, da epistemologia das luzes, que houve períodos na história em que a escuridão, as sombras, as nuvens, entre aspas, ofuscavam e escureciam o espírito humano. Esse mesmo espírito humano que vem experimentar este progresso da passagem do século XVII para o século XVIII e ganhar a sua representação histórica acabada, definida efetivamente com o século XVIII. Não sem razão, eu deixei justamente para falar deste progresso do espírito do final do século XVIII, para citar o Contrato Social de Rousseau, que é um prenúncio do romantismo, para citar o Emílio ou da Educação, também de Rousseau, em que o olhar do filósofo sobre a realidade é o olhar que vai revelar, ou que pretende revelar, os processos e os mecanismos das relações de poder. Afinal de contas, nós não podemos perder de vista que o pensamento iluminista, ou o pensamento das luzes, era uma manifestação do pensamento liberal burguês da segunda metade do século XVIII. Este pensamento liberal burguês, que, levado às últimas consequências, cederia, digamos, espaço epistemológico ao racionalismo não cartesiano, mas ao racionalismo das luzes, anunciando o romantismo naquela velha imagem do predomínio do sentimento sobre a razão, do movimento romântico. Na verdade, do predomínio, não do sentimento sobre a razão, mas o romantismo entendido como o filósofo que se volta para a história e para a política como um espaço aberto, um espaço convidativo a uma nova reflexão, a uma nova visão, a uma nova leitura da história. Este foi o movimento iluminista.